Terça-feira, dia 31 de agosto de 2022. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação. Mais um Folha no Ar, ao vivo também no Face, no YouTube, no Instagram. Você acompanha ainda esse programa em podcast, em todas as plataformas aí para o podcast. Também você pode acompanhar esse programa logo mais, a reprise deste programa logo mais na Plena TV. São 7 horas e 28 minutos, hoje terça-feira, último dia de agosto. Para quem não gosta de agosto, então, né, tá feliz porque hoje é o último dia, mês longo, né, 31 dias e, portanto, hoje uma ótima terça-feira para você ligado aqui na Folha FM com o tempo muito frio, né, pra gente que tá acostumado aqui, quer dizer, acostumado eu não sei, mas pra gente que tem temperatura de média 30 graus, 32, chegando no verão a muito mais do que isso, 40 graus. Hoje a gente tem aí uma temperatura muito baixa. Essa madrugada foi uma das noites mais frias do ano aqui na nossa região, registrando aqui mínima de 13 graus. Mínima de 13 graus. A máxima para hoje prevista não deve passar de 23 graus, com tempo parcialmente nublado, né? Segue aquele tempo instável no dia de hoje, porém com a predominância, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, do sol no decorrer do período. Não há previsão de chuva e sim de frio para hoje. Aliás, para hoje e quinta-feira, a temperatura só deve voltar a aumentar um pouco mais na próxima sexta-feira. Então, mais 2 dias e 2 noites aí de frio, pelo menos. Máxima de 23, mínima de 13, agora faz 17 graus em Campos. No programa de hoje temos o prazer de receber presencialmente, acho que é a primeira presencial aqui com a gente na Folha, né, Vainer? O professor Vainer Teixeira, professor, carinhosamente, que a gente chama, que também o é, mas é o secretário municipal de Administração e de Recursos Humanos de Campos. O Vainer Teixeira vem para falar sobre vários assuntos, sobre essa vida ativa que é o RH da prefeitura, né? São muitos servidores, são muitas pessoas, né? E que tem uma demanda naturalmente... se deixar 24 horas por dia não resolve. Então o professor Vainer conseguiu um tempo lá na agenda, está aqui conosco. Obrigado, Vainer. Já vou trazer o seu bom dia, vamos conversar nesta manhã e vamos falar sobre, naturalmente, reajuste do servidor, que é um dos temas que a gente vai abordar com o senhor aqui, entre tantas outras coisas mais que a gente tem para abordar. Então, de antemão, seja bem-vindo, muito obrigado. Em instantes a gente já começa a conversar, só trazer as manchetes aqui do jornal Folha da Manhã, que hoje está nas bancas e na casa dos assinantes, no oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e Plínio Bacelar Vacina, uma clínica moderna especializada em vacinação. Mantenha a sua saúde e da família em dia com Plínio Bacelar Vacina. E o apoio de Green Energia Solar. No jornal Folha da Manhã de hoje, aliás, o programa que tem na bancada o jornalista Arnaldo Neto, conosco aí essa semana. E o jornal Folha da Manhã vem trazendo aqui na capa, manchete principal de hoje: Campos registra primeira morte por varíola dos macacos no estado do Rio de Janeiro. Homem de 33 anos estava internado no Hospital Ferreira Machado e tinha comorbidades. Está na capa de hoje do jornal Folha da Manhã ainda. Na área central, o trânsito para carroças segue sem mudanças. Pacote para asfaltar 103 ruas é lançado pela Prefeitura e também em parceria com o Estado. Catazol faz rifa para pagar ao Fundecam. É a cooperativa de reciclagem que precisa pagar uma dívida de R$ 8.704,48 com o Fundecam e, portanto, faz aí uma rifa.
Reabertura no verão e gerência já definida. É o Sesc Gruçaí com uma nova cara aí para o verão 2023. Quiosque é destruído por incêndio no Jockey. Foi durante a madrugada, né, de segunda para terça, não é? É aquele quiosque ali no início da 28 de março. Rapaz, é início, né? Porque lá tem se bem que pode ser. Final, é. Ali já falei, depende de onde você está. Se você estiver, se tiver, por exemplo, ali na estação, o final fica lá da onde a gente vai falar agora. E se você estiver aqui, próximo vindo da Baixada, Parque Imperial, aquela região ali, Donana, você vai ter a 28 como início. Mas, bom, é ali, né, no cruzamento com a Presidente Kennedy, não é isso? Aquele quiosque que tem ali, né, e há suspeita de um incêndio criminoso, mas não há confirmação. Bicentenário sob a ótica da planície. Independência do Brasil, comemorada em Campos, os seus 200 anos. Com vantagem, americano joga por vaga nas quartas da Copa do Brasil. E olha que vantagem, hein? Copa Rio. Copa Rio, perdão, estou envolvido com Copa do Brasil aqui. Palmeiras perdeu ontem para o Atlético, rapaz, ó. Aí foi no Libertadores. E aí foi pela Libertadores, né? Que também tem essa disputa aí, e aí você fica nesse mato sem cachorro aí. São muitas Copas. É, Copa para lá, Copa para cá, e o americano tem uma vantagem de 4, que eu quero dizer que eu gostaria que o Fluminense tivesse sobre o Corinthians, o que não acontece, e provavelmente, se bobear, a gente toma de 4 lá. Bom, mas o americano venceu o Nova Iguaçu de 4 em Cardoso Moreira semana passada, então começa o jogo vencendo de 4-0 hoje, o que lhe dá um conforto muito grande. Só não pode subir no tamanco, né? Senão... Corrida ao Guanabara. Castro abre vantagem sobre Freixo na pesquisa IPEC. Vamos comentar isso hoje também com o Arnaldo Neto, na página 2, que fez essa pesquisa. Essa não. Essa não, essa foi foi o Aldir que fez. Tá, você fez a outra para presidente. Presidente, muito bem. Mais 2 e hoje tem mais, né? Foram 3 já. 3. E amanhã amanhã quinta, a do Datafolha. Não, hoje tem uma leva para sair. Hoje tem uma leva. Rapaz, haja números, meu Deus. STF nega recurso e deixa Washington Reis inelegível. É o candidato a vice do candidato a governador e atual governador, o Cláudio Castro. Pesquisas de segunda e terça, aí sim, essas com o Arnaldo Neto. Corrida presidencial tem números estáveis. Umas mudanças ali em algumas classes sociais, assalariada, essa coisa, medido por salário, mas muito pouco também. Rapidamente, só um bom dia. Deixa eu trazer então um bom dia seu, João. Vamos aproveitar a entrevista com o Wagner, mas rapidamente, bom dia, Nogueira, professor Wagner, Beto aqui no estúdio, bom dia, sobretudo você, bom dia. Da Folha FM. As mudanças, eu vi tanta pesquisa de segunda e terça, as mudanças, por exemplo, a BTG pegou que Bolsonaro tinha subido 3 pontos na semana passada entre os beneficiários do Auxílio Brasil. Nessa semana já houve um declínio de 3 pontos entre os beneficiários do Auxílio Brasil e Lula. A mesma coisa, tinha descido, voltou a subir. Ou seja, a oscilação está na mesma. E se você pegar a CNT... Está na margem de erro, não está? Está na margem de erro. Tem movimentos e que a gente precisa ficar atento a esses movimentos porque podem sinalizar tendências? Sim, existem movimentos, mas eles oscilam dentro da margem de erro. Se você pegar a CNT MDA, por exemplo, comparar com a última deles, que foi em maio, não foi semana passada, o cenário também é de estabilidade. Você mostra que há um voto muito consolidado em Lula e em Bolsonaro. Tendência de segundo turno, quase todas as pesquisas mostram isso, só a IPEC ainda fala em possibilidade de vitória do petista no primeiro turno, mas os números estão muito consolidados tanto para um candidato quanto para o outro, e todas as pesquisas apontam que pelo menos cerca de 80% desses eleitores já estão com voto definido, não vão mudar seu voto. Então é muito difícil quebrar essa polarização e essa cristalização dos dois candidatos. Tem espaço para crescer, tem cerca de 20% dos eleitores que podem mudar de voto ainda, então tem espaço. Estamos falando de um colégio eleitoral de milhões de eleitores, ou seja, pode sim ter mudança, mas
probabilidade hoje, estamos aí a 31 dia das urnas, né? A probabilidade hoje é de um segundo turno com Lula e Bolsonaro, tendo Lula uma certa vantagem no primeiro turno. Essa vantagem, sim, aí está uma diferença entre os institutos. Ela vai de 7% na BTG para 8,2% na CNT, tudo de cabeça, hein? São tantos números que a gente decora. Vamos lá. 7 na BTG, 8,2 na CNT e 12 na IPEC. Então você tem aí essa diferença entre um e outro com um valor significativo. A diferença fora da margem de erro dos próprios institutos. 7, 8,2 e 12. É algo muito contraditório. Aí nós vamos ver qual instituto conseguiu aferir melhor esse cenário quando abrir as urnas, porque pesquisa é treino, indica tendências, mas jogo é dia 2 de outubro, depois que o TSE libera os números das urnas. Treino é treino, jogo é jogo, já dizia um tal de Didi, né? Bom, são 7h39, invertemos a hora aqui, vai, desculpa, mas de qualquer maneira a gente começa agora esse bate-papo. Quero te desejar boas-vindas aqui aos estúdios da Folha FM e dizer que é um prazer recebê-lo sempre, né? A gente acompanha seu trabalho aí e sabe da sua competência e esperamos que a gente também tenha essa competência para conversar com você e tentar extrair aí as informações, né, necessárias para manter essa gama de ouvintes que a gente tem. Bom dia, seja bem-vindo, Wagner. Bom dia, muito agradecido de estar aqui com vocês, Cláudio e Arnaldo, falando aos ouvintes e aqueles que também nos assistem no Folha no Ar. É sempre uma satisfação imensa estar com vocês aqui. Bom, meu caro Arnaldo Neto, vou pedir a você para fazer a gentileza então de startar essa entrevista, esse bate-papo aí com o Wagner. Por favor. Vamos lá. Wagner, nós tivemos um momento aí de greve, efetivamente. Teve também aquela situação em estado de greve durante um bom tempo em relação aos servidores. Uma extensa negociação com o sindicato, alguns atritos. A própria Elaine esteve aqui, falou em dificuldade de diálogo com o prefeito Vladimir. A Câmara com uma oposição em maioria e pressionando também em relação a essa questão relacionada aos servidores. No fim, conseguiu-se um consenso em relação à volta do Vale Alimentação do servidor. Quantos servidores ao todo são beneficiados? Quais deles podem ser beneficiados? E qual o impacto disso para a máquina em relação a custeio desse benefício? Na verdade, assim, esse tempo de maturação é fruto de uma pauta represada ao longo dos anos, não é? A gente tem uma relação muito positiva com os 3 sindicatos, que é o CIPROSEP, o CIMEX, que é o Sindicato dos Médicos, e o CEP. E o governo ele tem reuniões mensais, não é? Porque o secretário de administração faz essa ponte do gabinete do prefeito com o movimento sindical. E temos um profundo respeito, né, pelos sindicatos. Nós conseguimos, nesta maturação, nesse tempo de diálogo, um benefício com 100% de aumento. É preciso lembrar aqui que o último aumento que o auxílio alimentação teve foi no ano de 2005, portanto já tem algum tempo. Saiu de 100 para 100, de 150, não, de 100 para... Foi de 150 para 200. Isto, 150 para 200, não é? E a gente conseguiu um avanço imenso, Arnaldo, porque nós estávamos com 6.500 beneficiários no valor de 200. Chegamos ao número de 12.200 a 12.400 servidores. Portanto, nós conseguimos incluir, é preciso voltar na série histórica lá em 2021, porque houve aquele momento que nós tivemos que reduzir o número de beneficiários, não o valor do auxílio, e incluímos aqueles que
havíamos, naquele momento de crise, excluídos, e aumentamos 2.000, incluímos mais 2.000 servidores. Então, hoje o número é de 11.400 servidores beneficiários. É importante também que se diga, porque quem não tinha nada foi para 200, e quem tinha 200 foi para 400. Não é? Então, a novidade foi você criar por faixa, porque é preciso realmente tratar os desiguais de forma desigual. Não é? A gente foi buscar esse modelo em Macaé e São Paulo, não é, que eles usam, e a administração trabalhou muito para isso. O impacto desses 400 e 200 reais vai ser 200 se o servidor tem uma faixa de salário até 3.409, 4.400, né? Isso é bruto, Isso, né? Que é outra mudança que eu vou explicar aqui, porque essa maturação, ela vem para fazer inclusão, ela vem para fazer o aumento do valor em si do vale, e ela vem também para uma questão muito importante, corrigir a lei anterior, que quando o servidor saía de férias, ou quando ele fazia uma substituição, ou quando tinha qualquer tipo de remuneração adicional, excluía automaticamente o vale alimentação. O vale alimentação, ele é um benefício, ele é um reconhecimento de uma certa hipossuficiência, né, de volume de salário para ser uma ajuda à alimentação do trabalhador. Então, não tinha sentido, né, à medida que mexia na base do salário por algum trabalho adicional, tirar o vale. E acho que isso é uma coisa que se explorou pouco, mas é preciso que se diga. Hoje, então, um trabalhador, ele faz o trabalho dele, da matrícula, no Hospital Ferreira Machado, ele pode fazer uma substituição de um colega que sai de férias, porque existe uma lei que garante isso, e ainda assim recebeu auxílio alimentação, o que não acontecia na lei anterior. Então, não, eu não entendi. Desculpa interrompê-lo. Vale, então, o salário base e apenas base? Qualquer adicional não é... Não, ao contrário. Agora, antes você tinha o salário 3.409, quando você ultrapassava a faixa de 3.409, você perdia o auxílio alimentação, né? O que no entendimento nosso de recursos humanos não estava correto. Porque, vamos dar um exemplo, no Ferreira Machado, você tem um técnico de enfermagem que tem um auxílio alimentação e ganha até R$ 3.409. Aí ele fazia uma substituição para cobrir uma férias de um colega, ele perdia automaticamente o auxílio alimentação. Nós corrigimos isso nesta lei, né? O impacto, né, do aumento na folha, nós saímos de uma folha de 16 milhões, um custo de 16 milhões anuais, e fomos a 52 milhões no ano. É um valor considerável para um benefício justo e que as pessoas, os servidores, de fato merecem. São duas faixas, como você colocou, mas tem cargos que, independentemente de valor, não entram nesse benefício. Por exemplo, o caso comissionado, a lei prevê isso, né? Sim, prevê. Existe uma faixa de cargos de comissionados, porque como a maior parte são servidores, os servidores têm direitos, né, aconteceu da gente assumir uma proposta do próprio Legislativo, no caso dos diretores e vice-diretores, para você não ter um tratamento dicotômico. Não é? Então, todos os diretores e vice que têm até essa faixa salarial, mesmo sendo DAS, também recebem. É a única exceção. Mas aí, no caso, eu perguntar justamente em relação à educação. Com a adequação ao piso, muita gente acabou ficando de fora, não? Ou não, teve na verdade, se ele diferente? estivesse na faixa de R$400, o que aconteceu é que ele foi para a faixa de R$200. Muito justo também, não é? Porque nós fizemos um esforço imenso de imediatamente acolher a proposta do CEP e implantarmos o piso salarial, que significou um acréscimo aos vencimentos dos professores em torno de 50%. Não é? Então, o município tem feito um esforço imenso para ir se ajustando também a estas pautas segmentadas. Por falar em segmentados, eu sou servidor público e a gente conversa muito com os servidores daqui também.
Então a gente acaba tendo alguns exemplos que são particulares, mas que não contemplam, não são particulares únicos, né? São particulares no plural, digamos assim. Profissional que tem mais de uma matrícula, como que acontece? Soma as duas matrículas, cada matrícula ele pode ter Não, um a benefício? lei ela é específica ao dizer que ele só tem um benefício em uma matrícula. Como também os recíprocos, né, de sessão recíproca. Então, se ele é de Macaé, é cedido para cá, e daqui vai um para lá, ele pode escolher aquele que melhor atende ele. Se é o de Macaé, que também tem, ou se é o daqui. Não, então, essa era uma outra pergunta. Estou até pegando aqui a pergunta que um servidor aqui me mandou. Pergunta ele sobre o auxílio alimentação de quem tem acúmulo em municípios diferentes. Se a administração vai chamar as pessoas para fazer a opção. Na verdade, ele pode entrar automaticamente fazendo a opção. Então, se ele é do município de Macaé, Macaé tem um valor mais alto do que o nosso, ele pode optar pelo de Macaé, ele não pode acumular. Mas então receber um em cada matrícula, mesmo sendo uma de Macaé e uma de Campos, não pode? Não pode. A lei veda. A lei veda. No caso aí, ele pode optar pelo município que melhor lhe paga, exato, mesmo não sendo o município de origem da matrícula dele. Quando é uma permuta, uma né? sessão recíproca, na verdade, nós repassamos o recurso ao município. Porque existe uma questão chamada previdência. A previdência do município é diferente da outro município. Sim. Então, para não ter problema no futuro com a aposentadoria, existe um convênio do município com o outro município para legitimar essas sessões recíprocas. Então, o servidor ele continua recebendo no contra-cheque do seu município e é feito um processo na administração que repassa esse recurso para o município que está no sedento. E isso em caso de cessão é uma dúvida mesmo, nem sei se cabe a você ou se seria uma questão que ia parar em judiciário para resolver. Vamos lá, eu sou servidor de São João da Barra como inspetor de alunos, que é uma carga horária de 30 horas. Consigo conciliar com uma matrícula aqui em Campos como inspetor também, que também deve ser de 30 horas no máximo. Tem duas matrículas, aí eu poderia receber o benefício nas duas ou isso também me impediria de alguma forma? Impediria. Se eu consigo lá em São João, cumpro em São João e cumpro aqui em Campos? Impede. Tá? O acúmulo impede. Como eu tenho duas matrículas aqui. É muito comum, tanto na educação quanto com médicos. Então, eu tenho um médico que está lotado na Secretaria de Saúde e outro que está lotado na Fundação Municipal de Saúde. Né? São duas matrículas. Não é? Nogueira? Pois nessa questão do vale ainda alimentação, o Wagner, hoje o servidor ele é automático, ele tem a opção, né, ele vai receber os R$200 ou os 400. Perfeito. Qualquer diferença do que você falou aqui, ele pode recorrer ao RH, pode ir ao recurso humano. Com certeza. Aliás, é muito importante dizer isso. Nós procuramos fazer o nosso trabalho com a maior exatidão possível, mas não estamos imunes a erros. Né? Podem existir erros. Uma das questões que eu melhor estruturei logo no início, quando iniciei meu trabalho de secretário, foi dotar minha secretaria de uma estrutura de atendimento para melhorar esse serviço aos nossos servidores. Então, nossa equipe de recepção ela está pronta para receber e a gente procura dar muita celeridade aos pleitos dos servidores, né? E de maneira que todos que estão nos assistindo e ouvindo podem ficar à vontade para estar nos procurando. Inclusive, Arnaldo, eu toda sexta-feira eu dedico ela ao servidor. Eu não abro mão de todos aqueles que querem falar com o secretário. Na sexta-feira eu dedico o meu tempo a eles. É lógico que é muita gente, mas para também ter esse contato com a ponta. Porque no serviço público, como nas organizações de maneira geral, existe muito filtro. Não é? E os filtros no campo das relações humanas muitas vezes impede dos problemas, das dificuldades serem resolvidas com mais celeridade. Então, a gente visando essa correção, a gente também vai para o campo. Né? Como eu disse, eu sou da praia,
Eu sou um profissional de recursos humanos. Eu estou completando agora 34 anos na área de RH, nem um dia fora dela, né? Então, eu me dedico muito. Eu fiz disso não só o meu ganha-pão, mas a minha vida, né? Eu devotei esse tempo todo às questões das relações interpessoais. E dentro da Secretaria de Administração, eu exijo demais isso. Eu não acredito que a gente seja para fora se a gente não for para dentro. Não tem como você atender com excelência a população se você não ser inteiro com os servidores, se você não for dedicado aos servidores. E esse é um trabalho que eu estou disseminando como cultura dentro da Secretaria de Administração. Wagner, eu só vou voltar. Tem mais alguma? Não, falando do Vale, só para dar minha. Do Vale, então vamos continuar no Vale para a gente fechar esse bloco, você me permite, Wagner? Você falou em números aí, eu sou meio aficionado em números, eu fico meio ligado nessa coisa de estatística. Tem gente que não gosta, eu respeito, mas eu gosto muito de números porque eles mostram bastante aquilo que a gente precisa ver. Você pode até não entender bem, mas você vai pesquisando, vai entendendo. Hoje as pesquisas, inclusive, pedindo a você licença, mas falando sobre essas pesquisas para a próxima eleição, você viu a quantidade de pesquisa, ela é muito maior do que em outras. Você é veterano também na política, você sabe. Eu acho que nós, que temos aí a mesma faixa etária, a gente nunca viu tanta pesquisa assim, de tantos institutos, verdade, né? Verdade. Então, isso é ótimo para jornalista, por exemplo, a Luiz, o Arnaldo, eles... E uns institutos novos, né? Assim, novos, interessante. Você pergunta tem até a hora... dificuldade. Antes eram em menor quantidade, você gravava logo o nome Sim, do instituto. Hoje você faz um pouco de confusão, né? E aí para IPEC, Datafolha, FSB, BTG, FSB, Pactual, Quaest. Aí, não, você perguntar a hora a Luiz, ele fala, são 7h55, com 95% da hora já. Ele está nesses porcentagens assim já. Né, Arnaldo? O Arnaldo também não está diferente, essa coisa de pesquisa em volume assim deixa muita informação para a gente entender. E um que eu queria que você falasse também é em percentual. Você falou em números, eu acho que 12 mil servidores. 12 mil e entre 12.200 e 12.400. Varia então, um pouquinho. Você pode afirmar o quê? Que 90%, 95%, quantos por cento dos servidores estão recebendo alguma coisa nessa gratificação? Tem duas informações muito importantes aí, que você retoma e me ocorre aqui que eu acho que preciso fazer o registro. Então, dos nossos 14.200 servidores, 11.200 estão recebendo o Vale, certo? E uma outra coisa muito importante, porque você vê como esse trabalho de diálogo, esse trabalho de maturação demorou, mas saiu bom resultado, é que desses 11.200 servidores, 7.400 recebem R$400. Certo? É um número interessante, né? Você acaba com as faixas também tendo condição de atacar mais aqueles que têm mais hipossuficiência. Muito bom. Depois nós vamos fazer as contas aqui da porcentagem disso aí, mas é um número expressivo, né? Bem expressivo. Porque para a gente aqui no varejo, vamos colocar assim, no comércio, quanto mais gente receber, melhor. Né? Então você tem 14.200, você tem 11.200 recebendo, já é uma... Isso antes era quanto que você falou? 6? Antes agora da lei, desta última, 6.700 servidores. Praticamente que dobrou. Já tinham sido 9.900, 9.600. Não é? Então, com as alterações de leis, a gente movimentou. Wagner, em relação a... Aliás, eu posso... Também, assim, foi muito importante nessa negociação, e eu não gosto de deixar de fazer o registro, o apoio legislativo. Não é? Então, nós temos encarado dificuldades de muitos anos, em vários segmentos, como eu disse, de servidores, e para gerar toda a segurança possível, mesmo num momento assim difícil, fazer essas alterações para o projeto de lei.
não é? E a Câmara, nesse sentido, foi muito importante, não é, para estar aprovando, não é? Houve todo o debate, mas é bom que haja o debate. Uhum. Wagner, eu queria insistir na questão do servidor que tem mais de uma matrícula, né? Seja ele cedido para cá, seja ele cumprindo suas obrigações em municípios distintos. Para ele optar, ele precisa ser chamado de alguma forma. Tem algum movimento nesse sentido? O servidor tem que procurar a administração? Não, sempre o servidor tem que procurar, porque a gente nunca sabe qual é a natureza do vínculo dele lá na origem dele. E se ele não procura? Mas se ele não procura, na verdade, o município vai tomar providência, né? O volume é muito grande. Imagina, eu demandei 1 ano para fazer o recadastramento no momento de pandemia. Esse contato da administração é um contato que se faz pelo Diário Oficial, sempre. Aliás, eu acho importante que se diga aqui, então, cada vez mais nós aperfeiçoamos essa comunicação via Diário Oficial, né? E muitas vezes é igual vínculo, né? Se tem 2 vínculos, se tem mais de 2 vínculos, geralmente a pessoa assina um termo quando ela toma posse, dizendo que ela tem até 2 vínculos, se ela é professor, é médico. Mas a gente confia no termo que ela está assinando. Quem depois checa isso é realmente o Tribunal de Contas. E quando a pessoa faz qualquer tipo de omissão de informação e gera um dolo do ponto de vista do cumprimento da lei, no direito administrativo, não é, o município ou qualquer outro município, ele pode reparar esse erro administrativo. Não é? A minha dúvida é o seguinte: vou voltar a um município que tem um benefício também, que é São João da Barra, e eu acho que o valor é até parecido, no máximo, né? Só que lá é todo mundo 400. Embora são estruturas diferentes, enfim, não vou entrar nesse mérito. Mas assim, eu recebo lá e poderia receber aqui porque meu salário é abaixo de R$2.000 em cada um, digamos assim. Aí eu não vou optar, não fui chamado, Campos não me paga? É assim, automático? Campos já aferiu que eu não posso? Essa é a minha dúvida. Você não vai ter um chamamento público para todo mundo e fazer essa questão dessa opção. Todo mundo que se enquadra nesse sentido. Arnaldo, quando a gente está falando do serviço público, aliás, como cidadão, não é? Essa foi uma gestão. Gerir esse auxílio foi muito trabalhoso. Nós demandamos aí 90 a 120 dias de discussão, debate. Não é dado a ninguém desconhecer a lei. Até porque todos acompanharam essa discussão. Essa lei foi e voltou para a Câmara várias vezes. Então, ao município, muitas vezes, fica difícil de saber qual município ou outro que faz efetivamente a concessão do benefício. Então, todo servidor ele deve, quando está acumulando, fazer sua opção. Pela lei, é isso que está efetivamente definido. Mas é uma questão que eu posso até checar melhor com o meu setor de folha, para ver como isso está sendo feito. Então, eu não posso afirmar aqui que quem tem 2 matrículas e não fez opção por campus não vai receber, ou posso? Não, pode ser que o que você está querendo dizer é que pode estar recebendo das 2. A sua preocupação é essa. É isso? São 2 preocupações, na verdade. Pode estar recebendo das 2, pode não estar recebendo daqui. Não, daqui, porque aqui tem a questão da opção. Tá. Né? É o daqui, essa é a minha dúvida. Nós aqui vamos no automático na concessão, porque ele é um servidor nosso, certo? Agora, se ele recebe de outro município, ele tem que fazer a opção dele. Se ele vai ficar com outro município ou vai ficar conosco. A qualquer tempo que seja descoberto que uma lei está sendo descumprida, a administração ela toma a providência de corrigir o descumprimento. Inclusive podendo pedir o ressarcimento desse valor. Sim. Nogueira. Isso não vale só para o auxílio, vale para vários outros benefícios. Várias outras situações também. Mas o auxílio pode ser um comparativo, né? Que o mecanismo de decisão do que vai e o não é o mesmo. Sim. O que vai para o auxílio, alimentação, vale para outros Perfeito. benefícios também. Muito bom.
Ô Wagner, tem várias participações aqui também, já o pessoal comentando aqui a sua entrevista, parabenizando, alguns falando de você aqui, enfim. E tem perguntas para aposentados, pensionistas, então vamos chegar lá, concursado, essa coisa também do reajuste. Eu só quero registrar aqui, e pedir licença a você, professor Wagner, para um rápido intervalo comercial, registrar aqui, rapaz, o falecimento de um dos líderes mundial da minha época mais famoso, né? Mikhail Gorbachev, líder da antiga União Soviética, na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que era comandada pelo comunismo, né? Ele acabou com isso e foi o último, né? E também, rapaz, eu me lembro, fim da década dos anos 80, 1980 e início de 90, né? O Jornal Nacional já abria e quem fazia as reportagens lá da Rússia, me lembro bem, era esse Pedro Bial, né? Ele fazia a Europa, né? Boa parte da Europa ali, como enviado da Globo naquela década. E o Mikhail Gorbachev ganhou, inclusive, o Prêmio Nobel da Paz em 1991 ou 1990. Em 1990 recebeu o Prêmio Nobel da Paz por ter acabado com a Guerra Fria sem violência, com paz. Né? Marcou nossa época, né, Wagner? Arnaldo conhece a história, sabe? Mas a gente viveu essa coisa. Arnaldo nasceu, foi... Arnaldo, cada vez que passa, está mais novo, rapaz. A minha equipe está muito atenta aqui e realmente, assim, houve uma falha minha aqui. Na permuta, Mônica aqui está me chamando a atenção, cada um recebe o salário do seu município. O contra-cheque é lá. O auxílio é pago por lá, não é? Então, o controle existe. Porque para ele, não é, na permuta, fazer a opção não tem, na verdade, nós é que restituímos ao município, não é, o recurso do contra-cheque dele. Não é? Então, entendeu ou não? Inclusive o benefício... Eu estou falando da sessão quando ela é recíproca. Não é? Uhum. Aliás, eu já tinha dito lá, e isso vale para o auxílio alimentação. Não é? Nós restituímos ao município o valor do contra-cheque pago pelo município. O que inclui o benefício. Exatamente. Independente de ser mais ou menos, sim, não importa, é o de origem. Bom, muito bem. Então não tem opção de escolha? Na verdade... Não. Ah, tá. Que seria também bom, né? Eu posso escolher, mas de qualquer maneira, para o servidor, o que é benefício, a gente sempre defende. Entre outras coisas, então, Wagner, a gente volta daqui a pouco, próximo bloco, está registrado aí o falecimento do Mikhail Gorbachev e, entre outras coisas, ele abriu, né, muito a parte comercial da Rússia, né? Me lembro bem Eu acho que, de certa forma, do ponto de vista da cultura, quebrou-se um certo também preconceito, não é? Eu acho que estava naquele momento também da globalização, né? Primeiro, então, assim, acho que teve uma importância muito forte, né, para o mundo ocidental, não é? No sentido de falar de abertura mesmo, porque não se tratava só de derrubar os muros, mas quebrar um pouco, né, toda uma história de preconceito, né, de bicho-papão, não é? Eu também tenho no meu imaginário muito a figura dele. Não é? Uma mancha assim na cabeça, nele calvo, enfim. Faleceu, estava doente. Já, acho que não vi qual a doença específica, mas bem agressiva a doença e, por final, ele já não resistiu. São 8h07. Dentro de 2 minutos, voltamos então com o professor Wagner Teixeira, secretário de Administração e Recursos Humanos da Prefeitura de Campos, aqui no Folha no Ar, oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você.
Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e Plínio Bacelar Vacina, uma clínica moderna especializada em vacinas. E ainda o apoio de Green Energia Solar. Voltamos já.